Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio quer dizer que o Galo da Madrugada vai receber a visita do presidente Lula. Olha, eu soube que já tem gente que eu tô olhando ali para a pessoa que já encomendou a passagem, viu, para estar lá no Galo. Ontem foi confirmado pelo presidente do PT em Pernambuco, Carlos Veras, inclusive a gente está com a foto que o Veras divulgou aí, né, com a aparência do Lula. Foi uma montagem, obviamente, que eles fizeram, né? Então o Lula deve comparecer aí no sábado de Zé Pereira, né, para prestigiar o desfile do Galo da Madrugada, e deve chamar a atenção, né, Renata? A presença do presidente aqui em Pernambuco, já que é um estado que ele é bastante votado. Ai. É uma imagem de IA, né? Que fizeram. Eu pensei que quem estava ao lado de Lula era outra pessoa e IA tinha mexido no rosto, mas não, é o presidente, né? Você pensou que era quem? Eu pensei que era João Campos. Não é João Campos. E aí a IA deu uma mexida e tinha ficado diferente. Não, isso é Carlos Veras, que é o presidente do PT. Falando em PT, Renata, ontem, então, Lula vem para o Galo da Madrugada, pelo menos foi divulgada ontem essa agenda. Ontem o PT se reuniu. Você falou agora, Lula vem, lembra do Cacete Planeta, né? Olha Lula vindo. Satirizando as constantes viagens que ele fazia. Ele viajava demais. Aí fazia olha a Lula indo, olha a Lula vindo. Continua do mesmo jeito, viu? Viajando sem parar. Olha, Renata, ontem tivemos uma reunião do PT aqui no estado de Pernambuco e o partido não resolveu muita coisa, viu? Apenas ratificou. Se a reunião tivesse sido em pé... toda reunião... Deveria ser atenção, em pé. Vocês trabalham em prefeitura. Toda reunião deveria ser em pé. Reunião em pé não duraria mais que 20 minutos. Que eu nunca vi o povo estar em tanta reunião. E tem muita reunião que um e-mail resolveria também. Uma mensagem no WhatsApp. Né? O povo adora reunião, ainda está com esse pensamento de reunião. Olha, ontem o PT se reuniu para começar o início do grupo de trabalho, tá? E não definiu nada. Que bom. Sobre o apoio do partido na eleição desse ano aqui no estado de Pernambuco. Tá? Essa reunião apenas definiu a do PT, essa aí daí, Joseph. O PT apenas se reuniu e definiu que vai priorizar a reeleição de Humberto Costa para o Senado. Sim. Que vai priorizar a reeleição do presidente Lula. Claro. Mas sobre a definição de palanque, se vai ficar com Raquel, se vai ficar com João Campos, não houve uma definição ainda. Que é o principal, né? Vão definir no futuro. Aí você pode me perguntar, por que existe essa preocupação tanta com a reeleição de Lula, se Pernambuco Lula tem mais de 60% de intenção de voto? Sabe por quê, Renata? Eles querem o máximo de alianças possíveis, porque o Nordeste pode mais uma vez fazer a diferença. Saiu uma pesquisa ontem em São Paulo, mostra Tarcísio de Freitas totalmente na frente desses números. E na pesquisa também ela foi feito um recorte separado para a presidência da República. E o Flávio Bolsonaro ganha do Lula em todos os cenários. Então, São Paulo, os estados do Sul, Sudeste, ele vai ter muita dificuldade. Eu não sei Minas, mas ele vai ter muita dificuldade. Então, ele tem que fazer uma frente grande no Nordeste para, de novo, que o Nordeste possa fazer a diferença. O que me chama a atenção, né? Porque as articulações já existem, as pré-candidaturas estão lançadas, né? A deputado. E assim, né? Fulano fechado com fulano. Aí fulano apoia Raquel e o outro apoia João. Né? Assim, hipoteticamente, com a decisão do PT, como é que ficam essas casadinhas que já estão sendo lançadas? Veja, Renata, vai depender muito de como vai ser também o posicionamento da governadora Raquel, né? Se Raquel disser, olha, eu respeito a decisão do PT, por exemplo, se o PT ficar com o João, né? E ela disser, olha, eu respeito a decisão do partido, mas eu também quero registrar aqui, apoio a Lula e tal. Então, ela vai deixar o pessoal mais à vontade. Então eu acredito que o PT... Então quem apoia ela e de repente está com alguém que é de Lula e vai apoiar João Campos, ou você acha que não tem problema? Acho que depende muito, né? O PT vai cobrar isso. Olha, talvez Lula não venha aqui no primeiro turno, nenhum palanque. Em troca, você declarar apoio a Lula, pode acontecer isso. Mesmo que o PT fique formalmente E o eleitor não liga muito para isso? Não liga não, Renato. O eleitor não está muito...
O eleitor liga mais quando é uma questão... Veja, Raquel contra João, o eleitor vai ligar, porque aí é um projeto contra o outro. Lula contra Flávio Bolsonaro, o eleitor vai ligar também. Existe essa tendência. Mas para deputado, não. Deputado, o povo não está muito preocupado em quem vai votar em fulano, não. Ou qual partido que ele está. O povo vota mais pela cara. Eu falava aqui da pesquisa, foi divulgada, então o Tarcísio lá na frente para o governo do estado. E em São Paulo, Lula perde para Flávio Bolsonaro, de acordo com a pesquisa futura divulgada ontem. E ontem também o Flávio, o Bolsonaro recebeu a visita de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, lá no local onde ele está preso, na Papudinha. E na saída, Tarcísio de Freitas declarou apoio a Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, candidato. Claro, sem dúvida, como eu tenho afirmado constantemente, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Governador. Não, assim, como eu falei, a gente conversou com amigos, a gente vai estar empenhado neste projeto, vamos entrar né, muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas, agregando mais gente, e falando de perspectiva, falando de projeto para o país, falando de pontos que são importantes para a gente resolver a questão fiscal e, aliás, mexendo algumas alavancas, a gente vai ver o fluxo de capital aumentando, a gente vai ver a moeda apreciando, a gente vai ver a inflação baixando, a gente vai ter espaço para reduzir taxa de juros, né? E tem várias questões aí que são importantes, que vão colocar o país na direção certa. Falamos muito dos tempos em que a gente trabalhou junto, no tempo que o presidente esteve no comando do país, das realizações, da saudade que a gente tem, né, de como era bom visitar o Brasil todo, vendo as entregas, convivendo esse período com ele. Foi um período para mim muito rico, né? Então a gente precisa ver isso de novo, trazer essa alegria de volta. Pronto, tá aí, inclusive atrás, ali, né, ao lado do Tarcísio, estava o Carlos Bolsonaro, né, que é o filho de Bolsonaro, que é vereador e deve ser candidato ao Senado lá em Santa Catarina. Então, Tarcísio ontem, ele confirma que é candidato à reeleição ao governador de São Paulo e declara mais uma vez o apoio aí a Flávio Bolsonaro, que é senador do Rio, vai ser candidato à presidência. O Gilberto Kassab, né, que representa o PSD, disse ontem que na política nunca tem nada definido. Nunca tem a palavra jamais. Então ele disse que talvez ainda consiga estar convencendo Tarcísio a ser candidato à presidência, mas eu acho que não. Renata, para a gente encerrar, ontem a governadora Raquel Lira esteve no Sertão e do pescoço para baixo foi canela contra a gestão de Paulo Câmara e o PSB. Eu separei um trechinho aqui do discurso da governadora para a gente soltar agora. A gente sucedeu um governo que deixou o estado de Pernambuco sucateado, as estradas abandonadas, que não olhou para a saúde, que não olhou para a segurança, que não olhou para a educação. E nós assumimos o governo de Pernambuco há 3 anos. Pegamos o estado quebrado, tivemos que organizar as contas, deu um trabalho danado. Eu que saí lá da prefeitura de Caruaru, que vocês conhecem de perto como filha do interior do nosso estado, precisei trabalhar muito e contei com a ajuda incansável desses dois aqui e da grande maioria da Assembleia e dos prefeitos e prefeitas pernambucanos. Que Aleudo chegava lá, como muitos prefeitos de Pernambuco, dizendo que tinha os convênios que tinham sido assinados no passado, que tinha as obras que tinham sido prometidas no passado e que eu tinha que fazer essas obras e que eu tinha que realizar esses sonhos. E eu disse a ele, como disse a uns dezenas de prefeitos do nosso estado, que foi prometida muita coisa que não tinha dinheiro para fazer. Que vocês viram muitas ordens de serviço, licitações serem feitas, anunciadas para as obras serem feitas aqui, nas outras cidades, e simplesmente as obras não aconteciam, e que eu não ia trabalhar da mesma forma, que eu ia trabalhar de um jeito diferente, porque vocês me elegeram para fazer política de um jeito diferente, e eu só ia trabalhar com a verdade. E o primeiro ano eu tive que dizer não para todo mundo. Eu digo que aquele foi o tempo de dizer não, para que depois das contas organizadas e da casa pronta, chegasse o tempo de poder dizer sim. E esse tempo do sim chegou em Pernambuco. Renata, tá Raquel dizendo que encontrou o cenário de terra arrasada e batendo pesado. Daqui pra frente vai ser assim, viu? Essa semana já teve a fala de João Campos e Raquel retrucando, então a gente vai ter... Tava arretada, Raquel. A gente vai ter daqui pra frente, iremos ter muitos episódios desses aí, principalmente nas falas. Quando for nas entrevistas eles vão ser mais comedidos, mas nas falas pode se preparar que vai ter sempre essas frases de efeito aí, de Raquel, de João, enfim, dos políticos. 7h30. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio.
Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.